Gente querida, boa noite. É muito gostoso ouvir que alguém nos ama. Não é verdade? Amém? Não sei se você já ouviu isso hoje, ou alguém já disse a você, como eu acabei de ouvir aqui agora, né? Mas então eu quero começar dizendo que essa igreja também ama você, tá? E Cristo Jesus lhe ama muito. Então, não apenas sinta-se amado e amada, mas tenha convicção desse amor em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa amada igreja. Muito obrigado pela deferência, obrigado pelo destaque. A nosso Deus toda a honra e toda a glória pela sua grandiosidade sobre cada um de nós. Amém? Eu quero, antes de entrar propriamente na mensagem, trazer um abraço a essa igreja. Os irmãos sabem o meu ofício dentro da associação, como coordenador, e eu quero trazer então um abraço de toda a nossa associação, de todas as 28 igrejas e 22 congregações e frentes missionárias, aqui da BIG, né? Batistas do Iguaçu, da qual os amados fazem parte, sempre com uma relevante participação, e que Deus então, na sua graça e misericórdia, retribua a cada um segundo a sua eterna sabedoria e misericórdia. Muito obrigado pela participação, tanto na questão aqui da associação, como também na expressão da associação dentro do nosso estado, então dentro da Convenção Batista Paranaense. De fato e de verdade, os irmãos têm sido uma força assim tremenda e abençoadora. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, pastor Rafael, sempre muito carinhoso nas suas palavras, sobretudo muito corajoso, né? Convidar o pastor Alinton para pregar tantas vezes assim, tem que ter muita coragem. Amém por isso, amém por isso. Queridos, sem delongas, eu quero convidá-los à leitura da palavra de Deus mais uma vez, mesmo assentado, como os amados se encontram, eu quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias no livro de Jó, o livro que antecede os Salmos, livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13, eu lerei até o 21 na NVI, Nova Versão Internacional. A bendita palavra de Deus nos diz assim nesta noite. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e levaram embora. Versículo 14, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e levaram embora, mataram à espada os seus empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Verso 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nós queremos te agradecer, querido Deus, pela tua palavra. Nós não temos dúvida alguma quanto à veracidade do texto lido. Nós não temos dúvida alguma, ó Deus, porque também conhecemos o meio deste livro, o final deste livro, a maneira ou as maneiras poderosas das suas manifestações. Nós mesmos somos alvos das tuas manifestações de poder, de graça e de misericórdia. Louvado seja o teu nome. Fala conosco mais uma vez essa noite, assim como já tens falado à nossa mente, ao nosso coração, pela ministração do louvor e pela comunhão e pela oração que tem nos abençoado. Fala conosco de uma maneira muito particular, ó Deus, e muito peculiar, em nome de Jesus. Nós te suplicamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito que habita em nós e age em nós e através de nós e que está aqui neste meio bendito, ó Pai, neste ajuntamento de homens e mulheres que temem o teu nome, que ele não tenha qualquer impedimento à plena ação no nosso meio, para que o nome de Cristo seja honrado e glorificado. Cremos assim. E no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito bem, esta mensagem é uma mensagem que me veio à mente após a leitura daquele livro muito conhecido. Eu creio que aqui a maioria já leu e tem profundo conhecimento do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito. A bem da verdade, no texto que eu li, fugindo, ou melhor, arrebentando com a homilética, não será ele o texto base, mas sim textos variados dentro do livro de Jó. Jó é um livro um tanto enigmático, complexo para qualquer teólogo, para qualquer estudante da Bíblia, obviamente para qualquer cristão. Jó é um livro que vai na contramão da teologia de então. Jó é um livro que arrebenta com convicções firmadas, estruturadas, principalmente convicções religiosas, quando o pensamento é um tanto cartesiano, de causa e efeito. Porque Jó, ele mostra para nós, obviamente tem tantas verdades, tantas profundas verdades, que é claro, eu não as entendo completamente, mas aquelas mais superficiais, elas vão nos dizer que Jó é um livro que fala de relacionamento com Deus, e que Deus não está enquadrado, ele não está circundado, ele não está refém do que eu acho ou do que eu deixo de achar. O livro de Jó é uma tensão entre graça e soberania. E dá-se a impressão que a soberania, ela não é uma soberania amorosa, ela não é uma soberania paternal, ela não é uma soberania cuidadosa, porque quando nós perscrutamos o livro de Jó, nós tem alguns pontos, alguns textos, alguns eventos que não são compreensíveis. A teologia não consegue explicar. É como se, e quero entender dessa maneira, que ao ler o livro de Jó nós chegamos à seguinte conclusão: Deus se revela e se relaciona pessoalmente com a sua criação. E a forma que Deus se relaciona com um, necessariamente não se relaciona com o outro. E não é porque ele fez algo para um que ele necessariamente ou obrigatoriamente tem que fazer isso para outro. Então, essa relação no livro de Jó me chama a atenção, principalmente, aí eu entro mais propriamente no viés da mensagem, num tempo de silêncio na vida de Jó. O que nós lemos aqui, rapidamente, são 8 versículos. A gente consegue ler em 1 minuto, 1 minuto e meio. Você percebe que é ato contínuo. É uma tarde e as notícias começam a chegar na vida de Jó.
E um após outro, um mensageiro após outro, vem trazendo notícias extremamente calamitosas, cruéis, terríveis. Posso acreditar que ninguém aqui passou por algo semelhante, sequer em pensamento, ou sequer conhece alguém que tenha passado por tal eventos. Então Jó começa a perder as suas posses, Jó começa a perder os seus camelos, os seus bois, os seus empregados, e o último que vem, então, dá aquele golpe de misericórdia, quando anuncia a Jó que na casa que havia festa, e que os 10 filhos de Jó estavam ali, os 7 homens e as 3 meninas, todos eles morreram de uma só vez. E a conclusão do texto lido é que Jó, então, se prostra e ora a Deus dizendo, rapa o seu cabelo, a sua cabeça, em sinal de profunda indignação, mas também de profunda humilhação. E ele faz uma declaração que, se parássemos a leitura aqui e orássemos pedindo a Deus que nos desse tal coragem, já poderíamos, indubitavelmente, encerrar a mensagem e ir para casa dizendo, Deus falou conosco. E ele diz, eu nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, ou seja, nasci sem nada e morro sem nada, o Senhor deu tudo que eu tenho, o Senhor levou tudo que eu tenho, louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, o texto continua dizendo que quando os mensageiros de Deus vão comunicar a Deus a respeito dos seus feitos, o diabo vem juntamente com os mensageiros, e ali é uma conversa muito estranha. Como eu disse, a teologia do livro de Jó ainda é muito desconhecida para mim, obviamente, eu creio que também para a maioria dos irmãos, porque são eventos que não se repetem. E aí, então, Deus diz, você viu meu servo Jó? Que fidelidade, Deus está elogiando Jó. Aí o diabo diz, pele por pele, tudo que ele tem dará pela sua vida. E Deus diz, então toca então em tudo que ele tiver, mas você não lhe tira a vida. E Deus permite. É uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha. É um diálogo estranho, é uma permissão estranha. Por isso que eu disse que é uma tensão entre graça e soberania. E o diabo então toca. E aí Jó entra num estado, que é esse ponto que eu quero destacar principalmente, para tirarmos algumas lições, um estado em que Deus está silencioso. O maior problema é que nós temos 42 capítulos no livro de Jó, mas em 37 dos 42, em 37 capítulos, Deus não fala absolutamente nada. É essa tensão, é essa crise do silêncio de Deus que me toca na leitura do texto e, obviamente, na leitura do capítulo. Por isso que eu quero destacar aqui, então, alguns pontos dentro deste evento para que sirva da divisão da mensagem e, didaticamente, para que aprendamos algumas coisas em relação à experiência que Jó teve com Deus. Porque, queridos, o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia, obviamente, a maioria, saberia decliná-lo de cor, tem um ponto que eu acho extremamente interessante, todo ele é interessante, mas para o destaque esse, então, eu o elevo. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmista não é adepto da teologia da palavra afirmativa, da palavra positiva, e muito menos da palavra da prosperidade, ou da teologia da prosperidade. Porque ele afirma no 23 que é possível que um cristão, um temente a Deus, um servo do Senhor, ande pelo vale da sombra da morte. E isso contraria toda aquele estado de céu de brigadeiro e de benesses em relação à comunhão com Deus. O que ele está admitindo é a possibilidade de ser cristão e andar no vale da sombra da morte. E aí ele faz uma afirmativa que o vale é transformado. Porque o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, andarei sem medo. E ele justifica o porquê ele anda sem medo. Porque tu estás comigo.
Então, quando nós enfrentamos as dificuldades, mas temos convicção que Deus está conosco, a dificuldade tem outra cor, ela tem outra tonalidade, ela tem outra gravidade, ela tem outra cronicidade. A gravidade, de fato, é real. A doença é doença, o desemprego é desemprego, a crise familiar é crise familiar, a crise conjugal é crise conjugal, a crise existencial, de fato é crise existencial, ela está ali. Eventualmente podemos ter alguns queridos nessa noite passando por alguma crise, e ela é real. Nós não duvidamos disso, nós não romantizamos as nossas dores, é fato. Mas o salmista diz, mas tu estás comigo, e a presença de Deus faz toda a diferença. O problema, meu querido e minha querida, é quando Deus está calado. O problema é que são 37 capítulos de silêncio de Deus. E aí toda a nossa estrutura de fé, todas as nossas afirmações, todos os textos bíblicos que nos vêm à mente, todas as seguranças que nós temos no campo não empírico, mas no campo teórico, porque lemos e cremos naquilo, mas agora não é algo a ser discutido, não é um diálogo, não é uma teoria, não é uma discussão, não é uma reunião teológica. Agora é na minha vida. Agora é o meu filho viciado nas drogas. Agora é o meu casamento indo à bancarrota. Agora é eu com uma palavra no trabalho de que serei demitido daqui 1 mês ou 2 meses. Agora é um problema sério em relação à minha convicção com Deus. E aí o que eu faço? E aí eu tento perceber Deus, eu busco Deus. Nos primeiros dias eu oro, nos primeiros dias eu jejuo, eu vou à igreja, até um pouquinho mais geralmente, né? E aí eu dou uma oferta maior, porque vai que, né? Vai que uma oferta maior possa mover a mão de Deus. E aí eu faço uma campanha de oração, mas são 37 capítulos sem a voz de Deus. Você já sentiu o silêncio de Deus? Quando toda a estrutura religiosa que eu e você vivemos, elas são fragmentadas pela realidade, pela necessidade que temos de conhecer a Deus pessoalmente, como eu disse a princípio. E às vezes, esse silêncio, ele é necessário e terapêutico. Philip Yancey, na obra O Deus, entre aspas, visível, invisível, dando a sugestão, ele diz, todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Você tem sentido um silêncio da parte de Deus? O bacana de sermos cristãos, e eu difiro muito, já falei isso aqui, e eu creio que posso repetir sem problema algum. O bom de sermos cristãos é que nós não precisamos viver nas teias da religiosidade. Nós podemos falar para Deus, maldito dia que eu nasci. Pastor? Como? Eu posso dar para você vários exemplos bíblicos, de homens e mulheres que disseram, maldito dia que eu nasci. Como o próprio Jó falou. Melhor fora ter anunciado à minha mãe que ela teve um aborto. Foi triste o dia em que anunciaram para o meu pai que ele teve um varão. Ou então, esse é Jó. Nós que não somos religiosos, podemos eventualmente olhar para Deus e na circunstância da crise, dizer como Elias, Senhor, pode me matar agora, pode tirar minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sou melhor do que o meu pai. Eu não sou melhor do que o meu avô. Eu não sou melhor do que o tataravô. Eu não sou melhor do que a minha família. Na tradição familiar, eu não sou o cara. Então, Senhor, para mim deu. Desisto. Desisto. E assim por diante. Porque não vivemos na teia da religiosidade. A cristianidade, o cristianismo permite que abramos o nosso coração e declaremos a Deus aquilo que estamos sentindo. Por isso que Jó, nesse tempo de silêncio de Deus,
e de um aparente distanciamento de ações em prol e favoráveis a ele, ele tem muito a nos ensinar, e eu quero então fazer alguns destaques dentro deste texto. O primeiro destaque que eu faço é a capacidade de Jó de falar para Deus o que está sentindo. E veja, no capítulo 7, não precisa abrir a sua Bíblia, só para nós não divagarmos no pensamento, mas eu leio e você me acompanha na leitura. No capítulo 7, no versículo 11, diz Jó assim: eu não vou me calar. Jó 7, verso 11. Eu não vou me calar. Na aflição do meu espírito, eu vou desabafar. Na amargura da minha alma, eu farei todas as minhas queixas. Aprendeu? Sabe por quê? Eu quero destacar isso daqui. A lição que Jó nos dá neste aparente distanciamento é a capacidade de colocar em xeque a nossa relação com Deus. Mas Deus não vai se mover, Ele não vai fluir no sentido de ser peneirado pelas nossas dúvidas ou nossas convicções. Ele é Deus e continua sendo Deus, Ele é imutável. Quem tem que aprender a respeito de Deus? Sou eu. Sou eu. No campo relacional, o único que está em xeque e o único que pode eventualmente estar na dúvida, sou eu. Deus não tem problema com isso. Deus, quando é colocado contra a parede, Ele não se aflige. Deus, quando é questionado alguma coisa, Ele não foge da discussão. Inclusive no livro de Isaías, é ele que convida, venha, vamos sentar e vamos conversar. Vamos discutir a respeito do que está acontecendo. Se os seus pecados forem negros, eu os tornarei mais brancos do que a lã. E vou lhes purificar com ensopo. Então vem, traga o seu problema, vamos discutir. Deus é um Deus de discussão. E quando você não sente a presença, e quando você ora e você diz assim, faz de conta que ele ouviu, eu vou dormir e amanhã eu repito de novo. Ou então você está numa campanha de oração e está chegando nos últimos dias, você está dizendo, sinceramente, nada mudou. Ou então você está vindo à igreja, está participando das celebrações e participa dos cultos, mas no fundo, você tem medo de falar para a sua esposa ou para o seu esposo o que está no seu coração. E eventualmente pode se passar semanas, meses, eventualmente até alguns anos, e você diz, quer saber, Duma, eu estou no piloto automático, eu não estou sentindo nada. Eu vou na igreja porque eu estou indo na igreja, mas sinceramente, se eu contasse para vocês o que está no meu coração, se eu contar para você da realidade do meu relacionamento com Deus, eu iria assim escandalizar geral. Que bom que você está sentindo isso. Momento excelente para você discutir com Deus a sua relação. Fazer um RD com Deus. Momento excelente para isso. É algo semelhante, obviamente, guardado as devidas proporções, é algo que Jó passou. Não sinto Deus. E eu vou falar isso para Deus. Eu vou abrir o meu coração para Deus. Olha só o que o salmista Davi, por exemplo, nos fala no Salmo 142, é um salmo que eu gosto demais, inclusive, não coloquei nas minhas anotações, o músico, o escritor, que fez deste salmo um hino propriamente, geralmente cantado nos corais. Salmo 142, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor suplico. Olha a parte B, meu querido e minha querida, deste verso. Derramo perante ele a minha queixa. Diante dele eu exponho a minha tribulação. A gente tem medo de falar para Deus. A gente tem medo de escandalizar Deus. Sabe o que é isso? Não vou falar porque vai que eu escandalizo Deus. Como se Deus não soubesse. Como se Ele não conhecesse o pensamento antes dele ser formado na nossa mente. Como se Deus tivesse milindres. Como se Ele fosse ficar chocado.
como se ele fosse ficar avermelhado, porque eu disse algo que está fora dos padrões da religião. Eu mudei o tom, eu usei palavras não formais, eu me dirigi a ele num comportamento diferente do comportamento cristão religioso. Então, provavelmente, eu corro um grande risco. Não. Muito melhor você abrir o seu coração em queixa, em súplica, obviamente, que não lhe falte temor neste momento, mas abra o seu coração e diga a Deus o que você está passando. Eu lembro-me, e aqui apresento como um testemunho, eu lembro-me quando na adolescência, não que isso não tenha se repetido, mas de uma maneira muito mais marcante, na minha adolescência, que faz poucos dias inclusive, né, pastor Rafael, eu disse a Deus que era muito chato ler a Bíblia. Não é uma questão de ter figurinha ou não, é que era chato mesmo. É que eu não encaixava o texto do Antigo Testamento com a realidade que eu estava vivendo, os textos do Novo Testamento com a realidade que eu estava vivendo. Então, veja, eu estou com a Bíblia, que é, como diz Paulo em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, na minha mão. E eu não conseguia ver beleza naquilo, eu não conseguia ver graça naquilo, eu não conseguia ver praticidade, eu não conseguia ver algo exequível, eu não conseguia fazer o encaixe daquilo na minha realidade. Eu falei para Deus, quer saber, Duma, esse negócio está muito chato, irmãos, eu confesso, eu passei um bom tempo sem ler a Bíblia, um bom tempo. Eu espero que você não tenha passado, que você não leu um bom tempo, eventualmente pode acontecer, mas que você não tenha passado tanto tempo como eu sem ler a Bíblia. E sem ler a Bíblia sem peso de consciência. Sabe por quê? Porque eu falei, enquanto eu não sentir que eu preciso, que seja algo, até que um dia aconteceu. Você já sentiu sede da palavra? Sede da palavra, sede da palavra. Porque, irmãos, nós somos, né, para quem aqui nós somos corpo, alma e espírito. Eu que sou um pouquinho preguiçoso, só corpo e espírito está bom demais, porque discutir 3, para que esse 2, a gente já consegue fechar a questão. Então, não sou dicotomista, né, nada de tricotomista. Se der para diminuir para um só, eu fecho com um. Então, assim, mas nós temos uma alma aqui que necessita de Deus, que clama por Deus, que precisa relacionar-se com Deus. Nós temos uma parte que ela só pode ser saciada quando encontra-se com a fonte da vida, que é Deus. Através de Cristo Jesus, na dispensação do Espírito Santo, a bendita Trindade. Louvado seja Deus. E eu só conheço isso lendo a palavra, mas não lendo, mas me adentrando na palavra, querendo a palavra. É diferente. Não é fome por fome. É nutriente. Não é comer, é gourmet. É você ter necessidade de ler um texto e falar, meu Deus, Pai, me perdoa por aquilo que eu falei para o Senhor. E Deus fala no meu coração, não, beleza, está perdoado. Aí você lê de novo e fala, não, Pai, sério mesmo, o Senhor me perdoa. Não, você está perdoado, e Deus não tem crise com isso. Segue o barco. Mas sabe o que é interessante? Por favor, não estou elogiando essa parte da rebeldia. O que eu estou querendo dizer a você é que eu falei para Deus. Eu não sei se você gosta de ler a Bíblia, eu espero que sim, mas se você não gosta de ler a Bíblia, a minha sugestão, para terminarmos este tópico, é, você já falou isso para Deus? Ah, não, pastor, imagina se eu falo para Deus e Deus descobre. Eu bato o carro no outro dia, perco o emprego na terça-feira, alguém vai ficar doente, nós temos essa crise com Deus. Eu acho que Deus ri pra caramba. Não foi o diabo que inventou a risada, irmãos. E para as irmãs aqui, nem a gargalhada. Tenha certeza disso. É Deus que inventou isso. Ele ri pra caramba com a gente. Porque ele fala assim, pô, eu não acredito que esse cara já tem 40 anos e não manja ainda de relacionamento. Eu dou uma Bíblia para ele, eu falo para ele que ele pode falar comigo em oração. Eu já disse de 300, 400, 600 vezes como é que o véu do templo se rasgou. Ou seja, ele tem acesso direto e o cara continua com medo de mim. Eu já disse para ele que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu já disse para ele que eu sou amor pleno, imutável, um amor incondicional. E ele continua com medo de mim. E a gente continua. Não é que a gente perde a salvação.
Não, a gente só vai para o céu com medo. Se eu perguntasse a você porque você ama a Deus, eu espero que não, mas eventualmente você pode responder, porque se eu não amar, ele me manda para o inferno. Então é isso. Jó é um cara que não tem medo de abrir o coração e falar para Deus, Pai, não tá funcionando. Eu vou falar para o Senhor tudo o que está no meu coração. Depois você vai ler o texto, tem lá, né, os 3 amigos, que calado era uma bênção. 7 dias, avistaram Jó, se prostraram junto com Jó, rasgaram também as suas roupas, e 7 dias de pleno silêncio. Irmãos, olha, você precisa de amigos assim, que saibam ficar quietos. O problema é quando eles começam a teologizar, né? E aí querer explicar tudo, irmãos. E crente tem um costume de querer explicar tudo, né? Pontos assim que Einstein teria lá 40 dias de pensamento, o crente na hora responde. Diz o Senhor em tal texto, e pá, matou a charada. Quer dizer, problema dos outros, todo mundo tem solução, né? Segue o barco. Então, um homem como Jó, um homem que nos ensina que neste momento de aparente distanciamento de Deus e de silêncio da parte de Deus, é momento de você aprender com isso e abrir o seu coração. Sem reservas. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não vai perder a salvação. Deus não vai ficar chateado com você. Deus não vai virar a costa e falar, magoei, agora eu vou ficar 30 dias sem te ouvir. Não vai fazer isso. Ele não vai tirar a mão de bênção de sobre a sua vida. Ele não vai lhe castigar. Eu tenho certeza absoluta que quanto mais você abrir o seu coração, não que Deus não saiba, não é isso. Mesmo sabendo quem você é, e tudo que você pensa, tudo que você faz, Ele continua te amando. Isso que é amor. Isso que é amor. A minha esposa me ama, eu espero que sim. Mas se ela soubesse o que eu penso, eu não sei se esse amor seria da forma que ela expressa. Eu amo minha esposa. Mas se eventualmente eu tivesse o poder de ler pensamento, tem hora que eu digo, não vou dizer para ela quanto é que é meu seguro de vida. Então assim, mas Deus não, Ele perscruta, Ele sabe, Ele conhece, Ele formou, Ele tem soberania, Ele tem tudo nas suas mãos, Ele conhece toda a nossa estrutura, obviamente conhece as nossas potencialidades, mas a graça revela que Ele conhece todas as minhas limitações, e mesmo assim, Ele me ama com amor eterno e imutável. Eu posso falar para Deus o que eu sinto, eu posso. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é concentre-se em quem Deus é neste tempo. Nós somos uma geração, a geração sensação. Então, assim, nós vamos ao culto e queremos sentir Deus. E, eventualmente, eu saio do culto dizendo, o culto não foi aquelas coisas. Por que não foi aquela coisa? Sei lá, né? Não senti Deus. Eu não senti que o culto estava quente, eu não senti espiritualidade, eu não senti o mover de Deus. E nós vivemos sentindo, ou melhor, vivemos querendo sentir. Aí eu oro. E no término da oração, eu me questiono se eu senti Deus ouvindo a minha oração. E algumas orações eu digo, essa oração é show de bola, porque, palavras encaixadas, né? Concordância de sujeito e verbo, lógica na estrutura da frase, um questionamento, de certa forma, nobre. Então, eu termino e dou nota 9 ou 10 para a minha oração. Então, se não é um dia muito legal, se eu estou com uma deficiência química, ou algum problema, seja ele qual for, então, eu saio dizendo que a minha oração não teve poder, então é no campo da sensação. Jó não. São vários capítulos em que Jó tem plena convicção de que Deus pode ter se afastado dele por aquilo que ele está não sentindo, mas vivendo. Mas as declarações que Jó faz são declarações de quem conhece a Deus. São declarações, aquelas declarações assim de que você termina a oração e diz, ok,
não senti nada. Mas isso não muda quem Deus é. Louvado seja o nome do Senhor. Faz ou não faz diferença? Fui no culto. Eu queria que cantasse o hino X e o hino Y. Cantaram o hino A e o hino B. Não é do meu gosto. Não são hinos da minha predileção. Eu pensei que a mensagem ia ser o fulano, foi o ciclano. Eu pensei que ela teria tal viés. Não teve. Ou seja, não é um culto que me agradou, não senti Deus. Opa! Deus esteve presente. Deus operou. Deus trabalhou. Deus inquiriu. Deus tratou. Deus soergueu. Deus esteve presente sim, porque não depende dos meus sentimentos e das minhas sensações o agir de Deus. Então, neste culto, em que na minha análise eu não senti Deus, eu saio glorificando, dizendo, Senhor, o Senhor esteve presente, independente das minhas sensações, louvado seja o teu nome. Irmão, no próximo culto vai ser diferente para a minha vida. São convicções de quem está no vale da sombra da morte, e todas as evidências apontam para a não presença de Deus. Mas eu digo, eu sei, eu não sinto, eu sei que tu está comigo. E no vale da sombra da morte, o teu cajado e a tua vara me consolam. Eu já posso antever que o Senhor está preparando uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aí você conhece o salmo, de quem anda em convicção, e não em sensações. Olha só o que nos diz alguns textos. Eu vou ler rapidamente os versículos bíblicos, mas preste atenção nas declarações de Jó. Capítulo 9, versículo 4. Ele é sábio, Jó se reportando a Deus, e é poderoso em forças. Capítulo 10, versículo 12. Vida e misericórdia me tens concedido, a tua providência me tem conservado o espírito. Capítulo 19, versículos 25 a 27b, pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, e então fora da minha carne, eu verei a Deus, e vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão. Não havia ainda nenhuma evidência, lá do capítulo 42, de que Deus iria reverter a situação. Mesmo na maior decadência, Jó faz uma declaração dessa, eu sei, eu não sinto que ele vive, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a terra, e mesmo consumido na minha carne, eu vê-lo-ei e meus olhos o contemplarão. Faz ou não faz diferença? Faz toda a diferença. Capítulo 23, versículo 10. Ele, Deus, sabe o caminho que eu ando. Para terminarmos, eu quero fazer o último destaque em relação à lição que Jó nos dá. Jó é um homem que confia nas promessas de Deus. Apesar dos pesares, e é óbvio, meu querido irmão, minha querida irmã, que se eventualmente passássemos pelas mesmas circunstâncias de Jó, pelas quais Jó passou, eu não sei qual seria a minha ou a sua reação. Às vezes, crises, às vezes não, via de regra, crises muito menores chegam às nossas portas, chegam às nossas famílias, e nós nos desesperamos, e nós percebemos a fragilidade da nossa fé. E é fragmentado nesses momentos a estrutura da nossa fé. E não passa muito tempo, nós apontamos o dedo para Deus e dizemos, por que, Senhor? E por que comigo? E por que nesse tempo? E por que desse jeito? E inquirimos Deus quanto a uma resposta. E cobramos de Deus uma intervenção. E ficamos indignados com Deus. Porque no nosso julgamento, Ele está sendo infiel para conosco, por deixar que a calamidade bata às nossas portas.
Jó é um homem que passa por essas experiências de perder tudo. Tudo. A Bíblia nos diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E ele tinha tanta alegria na sua família que quando eles celebravam, reunia toda a família para as celebrações. E quando terminava as celebrações, Jó oferecia um sacrifício a Deus. E olha a mentalidade de Jó. Este sacrifício é um sacrifício de perdão. É uma oferta queimada, ela é queimada totalmente, é um holocausto a Deus. Por quê? Vai que algum dos meus filhos tenha pecado, e quando você lê o capítulo 1, está muito claro isso. Jó diz, pecado em pensamento, e não perceberam a gravidade do pecado. Então o Senhor Deus perdoa o pecado dos meus filhos. E ele oferecia um sacrifício para que o perdão viesse da parte de Deus. Este era a liturgia, ou essa era, então, o ritual para que o pecado fosse perdoado no Antigo Testamento. Numa tarde, ele perde os seus 10 filhos, perde todas as suas posses. No dia seguinte, provavelmente, ou poucos dias depois, ele perde a sua saúde. E ele está agora sentado num montouro de cinza, se coçando com um caco de cinza, ou um caco de alguma coisa queimada, obviamente, e ali então, cheio de chagas, da ponta do dedão ao limite da cabeça. A esposa, quando vê, diz, Jó, você sabe que esse negócio é espiritual, não sabe? Amaldiçoa o teu Deus. Se você amaldiçoar Deus, pela situação que está, é você amaldiçoar e morrer, acabou. O problema aí não é físico, não. Não é uma doença contraída. O problema é espiritual. E Jó diz, você está falando como uma pessoa sem conhecimento, como uma tola, como uma louca. Nós não recebemos tudo que é bom de Deus? Nós não dizemos que tudo que é bom vem da mão de Deus? Por que, quando algo ruim vem, nós vamos abandoná-lo e vamos negar a nossa fé? Em tudo isso, diz a Bíblia, Jó não pecou. Eu quero ler alguns versículos bíblicos para encerrar esse momento, para que você e eu, eventualmente, ao passar por uma situação como essa, creiamos de que Deus vai nos ouvir. Vai nos ouvir. Sentados aqui, perguntam a nós como você está, eu digo muito bem, graças a Deus, e vamos caminhando, né? A bem da verdade, eu estou me livrando agora de uma gripe terrível. Mas que é isso perto de Jó? Eventualmente você pode estar com um problema também, muito mais crônico, muito mais sério, e a gente entende essas realidades e oramos para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é um lugar bendito, queridos. Eu não sei como alguém pode viver sem igreja. Esse é um lugar bendito. Este é um recinto sagrado, consagrado. Aqui, dons e talentos são usados por Deus para a nossa cura. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqui é um lugar bom demais, bom demais. E este versículo pode lhe abençoar. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e é fiel, que guarda pacto e misericórdia. 1 Reis capítulo 8, versículo 56. Segundo tudo que Deus disse, Ele nunca falhou, nem sequer uma de todas as suas boas palavras. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Deus é fiel. Hebreus capítulo 6, versículo 18. É impossível que Deus minta. 13, 5. Porque Ele mesmo disse, usando uma palavra aqui do pastor Rafael, agasalha isso no teu coração. Porque Ele mesmo disse, não te deixarei, jamais te desampararei. E por último,
Melhor, penúltimo. Mateus capítulo 28. Eis que estou contigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Esse versículo me ajudou muito numa crise de fé. E por último, aí sim, Salmo 23, lemos há pouco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Sei que tu estás comigo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor, eu não estou sentindo Deus. Que bom que você não está sentindo Deus. Se você sente e tem convicção, obviamente que um não exclui a realidade do outro. Amém por isso. Amém por isso. Se você sente e perdeu a convicção, eu gostaria que nessa noite você agradecesse a Deus por este momento. Porque a fé não se baseia em sensações. Inclusive, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então diga a Deus, não deixe que eu passe por este momento sem ter uma experiência contigo. Nessa oração, vamos dizer isso para Deus. Não permita que eu passe por essa crise sem lucrar. No capítulo 42 de Jó, Deus restitui tudo em dobro. O texto gostoso de ler são os últimos 10 versículos do livro de Jó. Aquele momento assim do grande finale. Tudo em dobro, tudo em dobro. Os animais em dobro, os camelos em dobro, os bois em dobro, as ovelhas em dobro. Os filhos não vieram em dobro. Foram mais 7 filhos e mais 3 filhas. Por quê? Porque ele havia adquirido em dobro. Ele não perdeu os filhos, ele se separou dos filhos por um breve momento. Isso faz toda a diferença. Por isso que a Bíblia diz que ele teve em dobro. Teve mais 7 meninos e mais 3 meninas. Em dobro. Tinha 10, agora tem 20. 10 que já estavam com o Senhor e agora 10 para viverem mais um tempo. Mas isso é convicção da presença de Deus. Mas enquanto isso não acontece na sua vida, diga para Deus, Senhor, eu vou abrir meu coração, eu vou tratar contigo, eu vou me derramar, vou tirar todas as personas e todas as máscaras, e vou adentrar o quarto, eu vou fechar a porta, só eu e o Senhor. E vou sair diferente, vou me levantar diferente. Não vou me esconder mais do Senhor. Este momento de aparente distanciamento e aparente silêncio é para o meu bem. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Essa crise veio para te ajudar. Não tenha dúvida quanto a isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Porque quando sentimos a tua ausência, e quando sentimos que não somos ouvidos e não somos atendidos, e quando sentimos uma frieza no relacionamento, a tua palavra vem e tira o sentimento e troca por convicção. E afirma que o Senhor nos ama. E afirma que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E afirma que nem a morte, nem o inferno, nem a profundidade, nem a altura, nem os anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada e nem ninguém pode retirar de nós o amor de Deus que já foi declarado em Cristo. Portanto, Deus amado, este momento que eventualmente algum querido irmão ou alguma querida irmã possa estar passando, nós te suplicamos nessa noite, transforma isso, ó Deus, em convicção. Vozes estranhas, ventos contrários, podem soprar, colocando em dúvida, ó Deus, o teu amor, a tua salvação, mas que o teu Santo Espírito, ao qual nós pertencemos e que
habita em nós. Não temos dúvida quanto a esta realidade. Que o teu Santo Espírito sopre com voz suave nas nossas mentes e nos nossos corações, de que somos de Deus. Somos de Deus. E que essa voz, a doce voz de Cristo Jesus, traga paz ao nosso coração. De maneira que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde mente e coração em Cristo Jesus. Abençoa, amado Deus, nessa noite, queridos irmãos e queridas irmãs, que possam estar em crise de fé. Que seja um momento bendito, de um conhecimento e um aprofundamento de uma relação ao qual o final